Olá, tudo bem? Nós estamos aqui para continuar a série sobre ansiedade. Você tem medo de falhar? Então não perca essa reflexão. Hoje o texto base está em 1 João capítulo 4, versículo 18, que diz: No amor não há medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Uma das grandes raízes da ansiedade é a falta da paternidade, da maternidade, e a falta da confiança. Muitas das figuras da autoridade, que deveriam ser aquelas que mais nos motivam, aquelas que mais nos dão confiança e segurança, elas cumprem um papel exatamente contrário ao que elas deveriam ter desempenhado, que é de trazer confiança aos filhos, ou aos discípulos, ou aos liderados. Os pais e os mentores, quando são muito rígidos e valorizam mais os acertos, mais as coisas, do que o aprendizado ou a própria pessoa em si, elas vão gerar isso, elas vão gerar a insegurança, a ansiedade, porque a pessoa vai ficar o tempo todo ligada, o tempo todo querendo provar o seu valor, porque tiveram pais ou mentores muito rígidos e que não sabiam tolerar erros e não sabia afirmar a pessoa. Essa pessoa cresceu num ambiente de insegurança e ela não tem agora confiança suficiente e ela tem muito medo de falhar. Então, para elas, se torna muito mais importante acertar do que aprender, justamente por aquilo que foi gerado nelas. Jesus não pensava assim, Deus não pensa assim. A Bíblia nos diz que o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. Quando nós temos uma paternidade, uma maternidade que afirma, nós não temos medo de falhar, porque nós não queremos provar nada para ninguém, nós sabemos o nosso valor. E é isso que Jesus gerou nos seus discípulos quando ele foi buscar Pedro. Quando Pedro volta a uma vida antiga, a uma vida de pescador, e quando Jesus o encontra somente de tanga, pescando, voltando à vida antiga, ele agora tem um pão e peixe pronto, esperando Pedro. E quando Pedro chega à praia, ele chama Pedro à parte, tem uma refeição gostosa com Pedro e fala: Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Com 3 vezes, Jesus perguntando para Pedro se ele realmente o amava, ele estava curando Pedro, justamente pelas 3 vezes que Pedro havia negado Jesus. Jesus muda o verbo. Nas 2 primeiras, ele fala com ágape ou agapém, e depois ele fala com filéu. Ou seja, Pedro sabia que o que estava falando para ele, mas Jesus mostrou de uma forma muito clara que aquilo por quem ele morreu, ou seja, ele morreu pelos cordeiros, pelas ovelhas, ele está entregando para Pedro o objeto da morte dele, as ovelhas, confiando nele, afirmando ele, dizendo: ei, eu sei quem é você, tu és Simão, filho de João, sei quem é você. Sei de onde você veio, sei a história do teu pai, sei a tua herança, mas eu estou dizendo, você será chamado Pedro. Uma verdadeira paternidade, uma verdadeira maternidade nos ajuda a vencer a ansiedade pelo poder da confiança. Quem tem bons pais não tem medo de falhar. Deus é seu pai, Deus acredita em você, Ele quer que você não tenha medo de falhar, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Tenha uma ótima vida. Shalom, shalom. E não se esqueça, hein? Curta o nosso vídeo, compartilhe, marque os amigos, curta a nossa página, curta também o nosso canal no YouTube e vamos propagar a palavra de Deus. E a série sobre ansiedade continua, hein? Conto com você. Um abraço.